Oi pessoal, paz, tudo bem? Eu tô tentando gravar esse vídeo pra gente fazer uma experiência de ter aula com vídeo. Se não der certo, a gente volta pro outro método do áudio no WhatsApp, tá bom? Mas vamos tentar dessa forma. A proposta é a gente continuar com as nossas aulas, a gente continuar estabelecendo um contato, né, aos domingos, para a gente não perder a alegria, não perder o entusiasmo com a Escola Bíblica Dominical. Então, essa é a proposta de nós mantermos esse grupo e mantermos essa sala aí viva, tá bom? E vamos orar para que em breve tudo isso se acerte e a gente consiga voltar à nossa vida normal. Amém? Então vamos lá. Nós não estamos com revista nova, então a gente vai continuar trabalhando a revista antiga, até porque tem lições que eu acho que é bacana a gente continuar lendo, porque são lições que a gente não fez em sala de aula. Então vamos continuar com essa revista até chegar na revista nova, tá bom? Tínhamos conversado de fazer a lição 12, certo? Está na página 57. A lição 12, ela fala sobre o interesse pelo estudo bíblico. Eu achei uma lição muito legal. Uma lição que fala sobre a importância de nós nos aprofundarmos na palavra de Deus. Hoje em dia a gente vive um tempo que as pessoas elas não se aprofundam no conhecimento da palavra de Deus. As pessoas estão se conformando com um vídeo no YouTube, com um comentário do pastor X, pastor Y, e não estão se preocupando em abrir a Bíblia de fato, estudar a palavra, mergulhar, ter uma imersão na palavra de Deus. Então esse estudo ele mostra para nós a importância da gente manter viva essa chama em nós, esse desejo, né, de estudar a palavra de Deus. Então o objetivo da lição é nós termos o conhecimento e adquirindo esse conhecimento, a gente vê a importância do estudo, a gente vai perceber que a prática correta, ela depende da nossa leitura. Então a gente vai ter prática correta nas nossas ações diárias quando nós estivermos nos aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas elas acabam errando, elas acabam não sabendo como agir em determinadas situações da sua própria vida pessoal, porque muitas vezes não tem o conhecimento da palavra de Deus, e a Bíblia ela tem resposta para tudo. Isso é muito interessante. Então a gente vai perceber isso, que as nossas ações elas dependem também do nosso conhecimento da palavra. E na prática, é que nós temos que buscar o estudo da palavra na prática. E essa prática é o quê? Em casa, nas nossas devocionais, o estudo individual da palavra de Deus, ou o estudo junto com um discipulador, ou na igreja, num estudo bíblico, em grupo, na EBD, por exemplo. É assim que a gente pratica o estudo bíblico. Amém? Então aqui o autor ele traz para nós 3 versículos chaves que são os textos inspirativos, né? Então o primeiro texto que ele traz para nós é Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. É um verso muito forte. Oséias é um profeta, né, que profetizou aproximadamente 715 a.C. Ele iniciou seu ministério profético no término do rei Jeroboão II. Esse rei, ele teve um reinado próspero, né, em questões econômicas, podemos dizer assim, mas ele teve um reinado decadente nas questões morais. Então,
Oséias foi levantado dentro desse contexto, onde as classes mais elevadas, elas eram prósperas e exploravam, né, as classes menos favorecidas. Os mais de classe alta oprimiam os mais pobres. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência, né? Então Oséias foi levantado nesse tempo. E dentro desse contexto, ele profetiza isso que eu acabei de ler. Deus falando através de Oséias, dizendo assim, olha, o meu povo, ele perece, ele morre, ele se corrompe, ele erra, sofre consequências ruins na sua vida por falta de conhecimento da palavra de Deus. Eles rejeitam o conhecimento. E por eles rejeitarem o conhecimento, ignorarem a lei, aí diz assim, que Deus também vai rejeitar, vai ignorá-los. É um texto muito forte, mostrando que muitas vezes as pessoas, elas são destruídas. Esse texto foi profetizado por Oséias em 715 a.C., mas isso serve para nós nos nossos dias, que muitas vezes somos destruídos em alguma área da nossa vida porque nos faltou conhecimento. Muitas pessoas estão se destruindo, muitas famílias estão perecendo, muitos casamentos estão acabando, muitas igrejas estão se destruindo, nações estão se destruindo por falta de conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é libertadora, ela nos orienta. Depois o autor traz pra gente Filipenses 3:8, que já é Novo Testamento, que diz assim, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então aqui, essa carta de Paulo aos Filipenses, ele diz que ele considera o conhecimento de Deus, das coisas de Deus, de Cristo, de uma grandeza inigualável, que ele se coloca à disposição de perder tudo o que for necessário para que ele possa adquirir conhecimento, que todas as outras coisas ele considera como esterco perto de tudo aquilo que Cristo tem para nos ensinar, tem para nos oferecer. Palavras de Paulo. Depois tem Salmo 119:33. O salmista diz assim, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Aqui fala sobre nós orarmos e pedirmos para que Deus nos ensine o caminho dele. Salmo 119:108 diz assim, aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Ensina-me as tuas ordenanças. Mais uma vez aqui a palavra ensina-me. Ou seja, aqui nós percebemos que nós precisamos ser pessoas ensináveis. Nós precisamos nos colocar na cadeira do aluno e aprender com Deus, né? Ter a humildade de reconhecer que nós precisamos aprender e aprender das coisas de Deus. Tem muitas pessoas que têm estudo, que é formada, que é pós-graduada, que tem dezenas de diplomas, de cursos, tem uma carreira acadêmica, um bom emprego, mas é ignorante no conhecimento da palavra de Deus, é ignorante nas escrituras. E é isso que essa lição traz para nós, esse confronto de que nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos ser pessoas ensináveis, pessoas que têm o desejo de aprender, o desejo de se aprofundar, o desejo de aprender com o maior dos professores, que é Deus. Amém? Tem vários versículos que falam a respeito de ensino da palavra de Deus, mas aqui o autor dessa lição trouxe para nós esses versos. Amém? Então, aqui na introdução, ele fala para nós também o Salmo 119, verso 105, e ele diz assim, que a Bíblia, ela tem muitas metáforas a respeito
da palavra de Deus. A Bíblia ela é usada como para ilustrar, né, a palavra de Deus. Nós vemos em vários textos que a Bíblia ela é colocada como alimento, né? Pão, leite, mel, semente, água, martelo, que esmiuça a pedra, espelho. E no Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então aqui a gente vê a palavra luz, lâmpada, pés e caminho. A lâmpada para os meus pés, para guiar os meus passos, para que a gente não tropece em pedra, para que a gente não caia em buracos, né? Porque tem um ditado popular que diz que a gente não tropeça em montanhas, a gente costuma tropeçar em pequenas pedras. E são essas pequenas pedras que muitas vezes nos derruba, a gente se machuca, cai no chão. E muitas pessoas, às vezes, a gente vê casos de pessoas que numa queda simples bate a cabeça e morre, né? Então a lâmpada para os pés é para guiar os seus passos, para que você não tropece com o teu pé em pedra. E luz para o meu caminho, ou seja, para aquela luz, como aquela luz, para quem já viajou de avião à noite, sabe como é que é na hora que o avião vai aterrissar? O que acontece? O piloto ele se norteia pelas luzes, né, pelas lâmpadas que ficam na pista de pouso. E é ali que o piloto consegue localizar onde ele deve pousar. Aquelas lâmpadas guiam o caminho do piloto. Então, a palavra de Deus é para nós essa luz que guia o nosso caminho, o lado que a gente deve ir, a curva que a gente deve fazer, onde nós devemos ir. Essa é a palavra de Deus e ela tem resposta para tudo. E o autor, ele usa de uma forma mais moderna a comparação da palavra de Deus com a bússola ou, para nós, para o nosso tempo hoje atual, o GPS. Essa metáfora, essa comparação que ele faz é muito interessante, porque ele diz que quando a gente vai fazer um percurso, que a gente vai fazer uma viagem, que a gente vai para algum lugar que a gente não conhece, a gente usa o GPS. E às vezes a gente usa o GPS até mesmo quando a gente conhece o caminho. Mas a gente usa o GPS para o quê? Para evitar trânsito, evitar radar, enfim. E o GPS, ele tem essa função de nos levar para um destino. E você vai lá, calcula a rota. Não é assim? Aí depois, no percurso, a gente percebe que muitas vezes o GPS nos dá outras diretrizes, outros caminhos alternativos. Por quê? Porque às vezes tem um trânsito, tem um congestionamento, tem um acidente, tem alguma situação que o GPS está querendo nos poupar. Em alguns casos, a gente às vezes não ouve, não fala, ah não, por que eu vou ir por esse caminho? E não obedece, e depois lá na frente a gente sofre as consequências de não ter ouvido o GPS, não é? E o que acontece? O GPS ele recalcula a rota para nos poupar de alguma situação. E no mundo espiritual também é assim. Deus, nós temos uma rota a seguir, nós temos um destino a chegar. E para chegar nesse destino estabelecido por Deus, e nossa reta final é o céu, tem um caminho, um percurso. E nesse percurso, muitas vezes, a gente vai se deparar com percalços, com situações adversas que não foram previstas. E aí, nós precisamos fazer o quê? Recalcular a rota. Assim como a gente faz com o GPS. A gente, às vezes, tem que recalcular a rota para a gente poder chegar no nosso destino. E o autor, ele faz essa comparação do GPS com a vida espiritual. Que o GPS, ele, assim como ele tem essa função de nos levar para algum lugar, na vida espiritual, o estudo da palavra de Deus, a palavra de Deus em si, né, que é viva e eficaz, ela tem essa função de nos orientar, de nos levar a um destino final. E aí o que acontece quando nós chegamos no nosso destino? O que acontece? A gente ouve aquela frase maravilhosa, né, que é: você chegou ao seu destino está à sua direita ou à sua esquerda, quando a gente chega no destino depois de uma viagem, né? E aqui ele diz que
conosco no mundo espiritual vai ser da mesma forma, como está em Mateus 25:34, que nós vamos ouvir do nosso Deus: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Esse é o maior prêmio que a gente vai receber quando a gente chegar lá do outro lado e ouvirmos do nosso Deus, ouvirmos de Jesus que nós chegamos ao nosso destino, né? Que a gente seguiu o GPS de Deus e conseguimos alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Aí a lição, ela tem 3 pontos, tá? Então eu vou comentar rapidamente cada ponto e aí depois vocês fazem as considerações de vocês, tá bom? Então o primeiro ponto fala assim, que é um grande desafio o estudo da palavra de Deus. A gente fala que tem que estudar, que tem que fazer, mas a gente sabe que não é fácil, porque às vezes a gente se programa, mas a gente não consegue. A vida nos engole, o tempo nos engole, mas diz assim que é um desafio, mas a gente tem que vencer esse desafio, porque quando você recebe Jesus como seu Salvador, você passa por um processo de regeneração, ou seja, você nasce de novo. Isso é uma coisa meio que instantânea, né? Aí você é justificado por Deus, né? Através do sangue de Jesus. Os seus pecados são perdoados e nós temos o reconhecimento da parte de Deus que nós somos filhos dele. Só que aí existe um processo de santificação, e esse processo de santificação não é uma coisa que acontece da noite para o dia, isso é uma vida diária com Deus. Enquanto nós pertencermos a esse mundo, enquanto a gente for crente, vivo nesse mundo, a gente vai estar num processo de santificação. E esse é o grande desafio, é esse processo que é o quê? A vida de oração, leitura da palavra, obediência à palavra de Deus e ter o nosso modo de viver com a intenção de agradar a Deus em todo o tempo. Então esse é o maior desafio, é nós entendermos que nós precisamos trilhar esse caminho de santificação, né? E isso vai além da nossa vida na igreja, culto, trabalhos de ministério. A nossa vida, a santificação, ela é um processo que acontece no nosso dia a dia, nas nossas devocionais, na nossa vida com Deus. Que nem agora a gente está numa fase de confinamento, de isolamento social, a gente não pode ir para a igreja, e aí? Se a gente não pode ir para a igreja, a gente não vai orar, não vai ler a Bíblia, não vai ter tempo com Deus. Se não tiver uma live do pastor tal, a gente não vai orar. Não, a gente tem que aprender a ter uma vida madura com Deus e viver dessa forma, né? Uma vida de oração, de devocional, de encontro com Deus, de tempo a sós com Deus. E isso é um desafio. Não é fácil a gente separar esse tempo para Deus, mas nós precisamos entender que isso é necessário. Se nós temos a intenção de crescermos espiritualmente, e de lá na frente ouvir de Deus: vem meu filho, você chegou ao seu destino, nós precisamos caminhar, trilhar esse caminho de santificação, seguir essa luz, né? Seguir as orientações do caminho que essa luz nos propõe. Então existe um grande desafio e eu te pergunto, como está o seu tempo de devocional? Você tira um tempo diário para a leitura da Bíblia, para estudo, para oração? Fica essa pergunta para nós. Primeiro ponto, o grande desafio, o processo de santificação. Segundo ponto, recalculando a rota, né? O autor ele usou na introdução o exemplo do GPS. Então, há momentos na nossa vida, ou talvez até diariamente, nós precisamos recalcular a rota. Né? A gente sabe que na vida a gente tem os percalços, a gente tem os imprevistos, situações que se impõem a nós, nos colocando na obrigação, às vezes, de nos desviarmos do caminho. Às vezes, na teoria, a coisa é de um jeito, mas na prática de outro, né? Como eu falei, o GPS você coloca lá, calcula a rota, mas na prática do caminho há algumas mudanças. Na vida espiritual é assim também. E tem algumas coisas que são os percalços da vida espiritual, as coisas que acontecem, que nos impedem de vencer os desafios, nos impedem de cumprir com os nossos propósitos, e nós precisamos recalcular a rota. É isso que o autor propõe para nós. E uma coisa que ele coloca aqui é a luta espiritual.
a luta espiritual é algo real, é algo que existe. O mundo espiritual, ele é real, a gente não pode ver, mas ele existe. Algumas pessoas têm dons espirituais e conseguem ver, mas nem todos têm, mas a gente sabe que o mundo espiritual é uma realidade. Então existe uma luta espiritual muito grande para que você não ore, para que você não leia a Bíblia, para que você não se arme com a armadura espiritual. Então você precisa vencer essa batalha espiritual. E muitas vezes a luta diária nos traz fadiga, nos traz cansaço, né? Nos faz desanimar. Às vezes você fala assim, hoje eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente começa assim, mas aí acontecem coisas que te desanimam, que te tiram do centro, né? Te tira do eixo e você não consegue cumprir com o teu propósito. E você acaba desanimando. Então, nesses momentos, a gente precisa entender que nós precisamos recalcular a rota, né? E vencer essa batalha espiritual. Outro inimigo nosso também é a falta de tempo. Às vezes a gente se propõe a orar, a gente se propõe a ler a Bíblia, mas aí tantas outras coisas acabam vindo e nos impedindo de fazer o que é importante. Então, a falta de tempo, ela nos impede, muitas vezes, de fazermos aquilo que é realmente importante. A gente coloca muitas vezes o urgente na frente do importante. Então, o urgente, o que é o urgente? É lavar a louça, é arrumar a casa, é fazer o serviço de banco, ir para o trabalho. Isso são coisas urgentes, são coisas que a gente precisa fazer, que tem que fazer, que faz parte do nosso dia a dia. Mas o mais importante não é isso, né? E a gente precisa aprender a priorizar um tempo, e isso é um inimigo nosso. O tempo, a gente tem que priorizar e a gente precisa muitas vezes diariamente recalcular a rota, como diz aqui o autor. Eu achei interessante que ele diz assim, que os homens de Deus mais proeminentes da história sempre foram conhecidos por dedicar o máximo de tempo na presença de Deus. Aí ele diz aqui, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, os apóstolos. Aí, os mais contemporâneos, ele cita John Wesley, Billy Graham, homens que fizeram história, que deram exemplo para todos nós e que fizeram grandes coisas para a humanidade em nome de Deus e porque eles dedicavam tempo para Deus. E eles não eram melhores do que nós. Eles tinham os mesmos desafios que nós. Eles também tinham batalhas espirituais, lutas espirituais. Eles também tinham o inimigo do tempo, mas eles priorizavam um momento com Deus e isso fez toda a diferença. Todos nós temos o mesmo tempo, todos nós temos atividades, mas o que vai fazer a diferença é quais são as nossas prioridades. O que eu e você temos priorizado na nossa vida? O que tem sido mais importante? No nosso checklist, qual é... Em que lugar que está, em qual degrau, em qual coluna está o estudo, a leitura da palavra, a oração, até mesmo o jejum, que é uma arma poderosa contra o mundo espiritual. Aí na aplicação, ele diz assim, uma pergunta para nós. Você sente que já teve tempos melhores e que precisa recalcular a rota? Sim ou não? Precisamos responder essa pergunta para nós. Será que já tivemos tempos melhores? Né? O terceiro ponto é o ponto chegando ao destino. Aí ele diz que a caminhada com Deus é uma caminhada onde o nosso destino final é o céu. É nós ouvirmos de Deus, venha, bendito de meu Pai, você chegou ao seu destino. Esse é o nosso destino final. Mas enquanto nós não chegamos lá, nós temos uma vida aqui nessa terra, uma vida aqui nesse mundo. E não é do interesse de Deus que a gente viva uma vida infeliz. Não é do interesse de Deus que você seja uma pessoa infeliz. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que eu seja feliz. A nossa felicidade maior e melhor é o céu, mas Ele quer que você tenha uma vida pessoal realizada, uma vida física saudável, que você cuide da sua mente e das suas emoções,
que você seja uma pessoa curada emocionalmente. Deus se preocupa com os seus investimentos, com o seu trabalho, com as suas finanças. Ele quer que você seja uma pessoa realizada financeiramente. Deus fala sobre os dízimos, sobre as ofertas na palavra. Ele nos dá essa resposta que é o maior investimento que nós podemos fazer, é o investimento de nós ofertarmos e dizimarmos na casa de Deus, porque a gente sabe que isso é uma semente lançada que nos traz um resultado muito grande. E a gente não tem que dar para ter de volta, mas a gente dá porque a gente é grato, porque a gente ama a Deus e a gente sabe que isso é importante, que isso também é uma forma de adorarmos a Deus. Então, um cristão seguidor dos princípios bíblicos tem uma vida pessoal realizada. Então, em nome de Jesus, eu profetizo para as nossas vidas, para a sua vida, que você tenha uma vida pessoal realizada. Se preocupe sim em chegar lá, em ir para o céu, em ser salvo, em abraçar Jesus quando chegar lá. Mas saiba que Deus também quer que você seja feliz aqui, que você tenha uma vida alegre com Deus, que a alegria do Espírito habite em você. Amém? Que você seja uma pessoa curada, restaurada pelo Senhor Jesus. E também uma vida familiar abençoada. É do interesse de Deus que nós sejamos abençoados na nossa família, que nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, seja um relacionamento feliz, abençoado. É do interesse de Deus que você tenha uma família feliz. E nós precisamos sim buscar isso. Enquanto a gente está indo chegar no nosso destino, a gente precisa cuidar também da nossa família, né? E tomar cuidado com as armadilhas. Aqui fala as armadilhas do adultério e suas consequências. Nós precisamos ter respeito um com o outro. Erros e acertos na criação dos filhos, né? Então a gente sabe que na vida familiar existem os erros e os acertos, mas a gente, seguindo a palavra de Deus, a tendência é acertar. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós vamos acertar. Nós vamos perecer, como disse lá em Oséias, porque só se nos faltar o conhecimento da palavra de Deus. Se nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, a gente vai ter resposta para todos os percalços, para todas as dificuldades, para todos os desafios e todas as decepções que a vida pode nos proporcionar. Então é do interesse de Deus que você tenha uma vida pessoal realizada e uma vida familiar também abençoada nesse percurso até você chegar no seu destino. Aí aqui, então, concluindo os 3 pontos. Primeiro ponto, o grande desafio, que é você buscar a santidade. O segundo ponto, recalculando rota. E o terceiro ponto, a caminhada até chegar ao nosso destino. Amém? Concluindo, eu achei muito interessante isso. Diz assim, ó, que as estatísticas mostram que apenas 19% dos evangélicos leem a Bíblia todo dia. Se apenas 19% dos evangélicos leem a Bíblia, o que a gente pode dizer de quem não é evangélico, de quem não é cristão, de quem não crê em Deus? Então, se a estatística diz que 19% apenas lê a Bíblia, o que a gente vai dizer dos outros? Isso é um perigo. Aí diz assim, metade dos pastores nunca leram a Bíblia completa. Metade dos pastores nunca leram a Bíblia completa. Por isso que a gente vê tanta coisa estranha por aí. Vejam que absurdo essa informação. Metade dos pastores, segundo as estatísticas, nunca leram a Bíblia completa. Isso é um absurdo. E aqui ele compara isso, que seria a mesma coisa que um engenheiro que não conhece cálculos ou um médico que não conhece anatomia. Ou seja, um desastre. A ferramenta principal de um líder espiritual é a palavra de Deus. Essa é a ferramenta principal de todo cristão.
Então, se a gente não conhece a palavra de Deus, se a gente não conhece as Escrituras, nós vamos errar, nós vamos perecer e nós vamos, muitas vezes até, se nós formos líderes, a gente vai ensinar errado. Se formos pais, vamos ensinar errado para os nossos filhos. Então, que haja em nome de Jesus, né, um despertamento aí da igreja para a leitura e para se aprofundar na palavra de Deus e priorizar, né, a igreja, priorizar a palavra de Deus no seu dia, né, que possamos despertar para isso. Amém? É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Eu fiz o resumo do resumo aqui, uma aula que iria durar 1h20 por aí, eu acho que eu acabei fazendo aí um vídeo de uns 20 minutos. Ouçam, vejam o vídeo, façam as considerações de vocês, os comentários, pontue aquilo que mais te chamou a atenção, aquilo que o Espírito Santo tocou no teu coração, falou com você, e vamos debater um pouquinho esse assunto, tá bom? Deus abençoe vocês, um bom domingo e até a próxima. Beijo!